Vamos receber com uma salva de palmas o nosso... Seja maravilhoso. Obrigado pelas palmas. Boa tarde. Boa tarde. Almoçaram hoje? Não. Ainda não? Então vamos dar uma boa tarde fazendo um sacrifício extra. Boa tarde! Aê, pelo menos o boa tarde saiu agora com mais força. Presta atenção. Nós estamos conectados agora nesse tempo aqui e agora. Vamos esquecer os transtornos, não é? Nós planejamos, mas Deus é quem dirige os nossos passos, então vamos ficar conectados aqui nessa fala que vai ser rápido e nós vamos aprender um pouco aqui, eu aprendendo com vocês, vocês aprendendo comigo e é vida que segue, tá bom? Então, nós pela manhã tivemos a honra de ter amigos e colegas de vocês, os alunos da classe, pela manhã tiraram 10 no comportamento, ó, fiquei feliz com a atitude deles e parabenizo aí a direção, parabenizo os professores, parabenizo essa equipe que tem trabalhado para educar pessoas. Eu estudei quando eu era pequeno aqui nessa escola. Rubem também disse que foi aluno aqui. Minha professora Lili, lembro-me até hoje, o nome da escola aqui era Duque de Caxias, não era Arani. Mas o tempo passa. Eu já estou com 63 anos de idade, então vocês imaginam. Eu já fui criança, já brinquei bastante, já joguei gude, joguei peão, já joguei muito futebol. A gente tomava banho de rio, caçava, pescava. Iguaí era uma maravilha, a gente ia e vinha muito feliz. Iguaí é uma cidade muito gostosa. E a nossa infância, né, Ailton? Ailton já jogou bola comigo ali. Então a nossa infância aqui foi muito legal. E quem constrói a infância, na verdade, é cada um de nós. Então tenham uma infância, tenham a juventude, tenham esse momento de vocês que passa rápido. Olha aí, já passou, tá vendo? Eu queria retornar aos 16, aos 17 anos, aos 13, 14 anos, mas não posso mais. O passado já era, já foi, já vivi. E agradeço a Deus por ter vivido o meu tempo passado de uma forma muito legal. E construir meu futuro estudando. Então, estudem, porque o futuro de vocês certamente será promissor se vocês se dedicarem a estudar. Então, quer ter um futuro melhor? Estudem. Dediquem-se ao estudo. A educação faz a diferença. Nós estamos num mundo diferente da nossa infância, né? Nós estamos na pós-modernidade. Na minha infância não tinha celular, muito menos. A gente brincava de caixinha de fósforo, ligando um para o outro, você lembra? Não é tão velho assim, mas lembra, tá vendo? A gente paquerava assim, ó, mandando uma caixinha de fósforo com um cordãozinho. Imagine vocês, volta ao tempo aí e imagina você nesse tempo. Hoje a galera está toda conectada e é o tempo todo na cara do celular. Isso é bom, traz benefícios, mas também traz prejuízos. O legal mesmo é estarmos juntos aqui conversando, esse WhatsApp presencial, essa vida na vida. Eu tenho uma netinha de 4 anos, sabe o que ela faz comigo? Ela me chama para bater papo. Meu avô, sente aqui na mesa, pega um copo com água, pega o seu copo com água e vamos conversar, vamos bater um papo. Eu paro tudo para bater um papo com ela. E ela me fala, o assunto hoje vai ser sobre animais, vamos conversar. Eu queria saber sobre por que os dinossauros não existem mais, meu avô. Aí eu tenho que fazer aquela pesquisa, muitas vezes querendo pegar o celular para olhar no Google, mas a gente lembra alguma coisa e a gente vai conversando, e ela tem várias indagações. A vida é feita de perguntas, não é mesmo? Quando a gente tem dúvida, ele tem que perguntar. Quando o professor está dando aula, o aluno tem que interagir perguntando. Não leve dúvida para casa. Pergunte, porque isso faz bem. E a dúvida de um tira também a dúvida do outro. Então isso é muito legal. Aí, com minha netinha, ela gosta de perguntar, eu também aprendo. E sempre aprendi perguntando. Então eu vou começar o nosso papo aqui perguntando. Qual é o assunto que nós vamos conversar aqui, o bate-papo de agora à tarde? Quem sabe? Sobre a Páscoa. O que é isso? Que nome é esse? O que é Páscoa? Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou. O que mais? O que mais? Parabéns para você que representou bem a turma aí. É, o cara de Páscoa que tá vendo?
Páscoa o quê? Época de Páscoa. Sim. Sobre a cruz, a fala sobre Deus. Sobre Deus, sobre a cruz, muito bem. Então, nosso bate-papo aqui é sobre Páscoa. Agora eu pergunto a vocês, na Páscoa aparece muito coelho. Quem cria coelho aqui? Olha aí. Meu irmão Jair também tem um monte de coelhos lá no quintal. E eles reproduzem rápido, não é? E quem já viu aqui um cordeiro ou cria cordeiros? O que é cordeiro, você? Como se fosse um bode, né? Tem a ovelha, tem o cabrito, né? Que a gente chama também de cordeiro. Aí eu lhe pergunto uma coisa. A Bíblia fala sobre que Jesus é o coelho, Jesus é o coelho de Deus? Tem isso na Bíblia? Tem na Bíblia ovo de Páscoa? Não. Mas por que a gente na Páscoa fica olhando, principalmente nos supermercados, no comércio, a gente vê muito ovo de Páscoa à venda e a gente vê muito coelhinhos, não é? As brincadeiras nas escolas, aí todo mundo pintadinho de coelhos e tal. Por que isso acontece? Alguém sabe responder, igual a outra lá falou? Por que acontece? Porque existe um interesse no ser humano de ganhar dinheiro com tudo. Todo o dinheiro está aí, às vezes, manipulando as pessoas. E nós precisamos aprender uma coisa. Eu preciso aprender a fazer de mim o que querem fazer de mim. E existem opiniões, formadores de opinião. A mídia é uma formadora de opinião. Por isso você precisa ser autocrítico para não ir assim aceitando tudo que está passando para vocês como verdade. Então você tem que ter um espírito de questionamento, de indagação, de perguntar, mas será que isso está certo? Estão querendo me levar por esse caminho aqui. Esse caminho está certo? Então a gente precisa ter essa reflexão. E quando tem dúvida, tem gente que tem mais experiência do que a gente, o professor, o pai, um amigo que você confia. Então, não vá como Maria vai com as outras, andando aí com a multidão, porque muitas vezes a multidão vai todo mundo cair no abismo e você vai junto porque você não está usando sua cabeça, sua capacidade de pensar. Então é necessário que você pense sobre o que estão querendo fazer de você. Porque existem manipuladores, existe toda uma estratégia para fazer você ser um consumista exacerbado, você gastar muito e querer mais, e não se satisfazer com o que tem, e querer, e isso nunca sacia a sede de ninguém, nem dá felicidade para alguém. Então nós precisamos entender este processo. Quando tudo isso que passa para a gente tem que ter uma pergunta: será por que isso? Por que no Natal vem muito Papai Noel, árvore de Natal e presentes e tal? Ó, din-din. Tudo tem o interesse do comércio. Mas a Bíblia fala sobre o cordeiro. E eu vou ler um versículo aqui para vocês refletirem sobre ele. É 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz assim: livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. João Batista apresentou Jesus também como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós sabemos que todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Não é verdade? Então, Páscoa, no hebraico, significa passagem. Significa passagem. Então, Páscoa significa passar da morte para a vida. Então, é uma passagem de morte para a vida. E nós entendemos de que Jesus, como Cordeiro de Deus, porque Jesus foi simbolizado ao Cordeiro. Porque no Velho Testamento, um cordeiro sem mácula, um cordeiro novo, era preparado para o sacrifício, para remissão de pecados, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, antigamente, o cordeiro era aquele que era
fazia parte do sacrifício para que o sacerdote apresentasse aquele cordeiro como sacrifício pelo pecado do povo. Então lá atrás, nos primeiros séculos aí da nossa história, nós entendemos que era assim. Aí isso tudo era sombra do que haveria de vir. E o Novo Testamento, a nova aliança, foi através deste amor de Deus Pai, do nosso Pai Nosso, que nos amou de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus veio como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para ir até a cruz morrer por nós pecadores. E aí, a Páscoa traz algo muito benéfico para nós, que traz à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Quem é que gosta de ter esperança aqui? Todos, não é? É uma pergunta assim meio que retórica, mas eu sei que você sabe a resposta. O nosso futuro, ele precisa ser promissor. E quando a gente traz à memória aquilo que dá esperança, nós ficamos assim incentivados, motivados, animados para viver, porque o amanhã vai ser promissor. Então olha só que legal. Jesus, ele veio e assumiu o nosso lugar de pecador. E foi como cordeiro levado para o matadouro, e ali ele se deu por nós, se doou por nós de forma voluntária. Ele foi lá e deixou ser morto numa cruz. Morte de cruz era cruel. E ali ele se doou por cada um de nós. Foi muita dor, o sacrifício foi muito caro. Foi o sangue dele que derramado ali na cruz que purificou-nos de todo pecado. Por isso, a morte na sexta-feira o matou. Mas no terceiro dia, no domingo pela manhã, ele ressuscitou. O túmulo ficou vazio. Então ele passou da morte para a vida. Ele é ressurreição e vida. Então quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Isso dá esperança para mim e para você, porque a gente sabe que o dia que morrermos não é o fim, porque Jesus venceu a morte. E ele disse que viria um dia buscar a sua igreja, as pessoas que confiam e acreditam nele. Ele vem buscar, e a gente muitas vezes nem passará por essa morte de chegar no caixão e ser enterrado, como a gente vê os velórios. Então quem sabe, quando a gente terminar aqui, Jesus não vem buscar a gente. Ninguém sabe a hora, só ele sabe. Então é necessário que a gente creia e tenha essa esperança de um futuro melhor. Enquanto ele não vem, a gente vai ter que fazer a nossa parte. Vamos estudar, porque aí você estudando, você vai estar mais preparado para enfrentar os desafios desta vida. Então você vai conseguir êxito, e os seus sonhos jamais serão frustrados, porque você quer. Quando você quer, você consegue. Eu também tive dificuldades para chegar onde eu cheguei, mas cheguei, porque perseverei. Então aquele que perseverar será vitorioso. Então não desista dos seus sonhos e creia que esse Jesus, que é Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já venceu o último inimigo, que foi a morte, e ele está contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Ele hoje é o leão da tribo de Judá, ele é o mais valente. Ele tem um nome que está acima de todo nome. Um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele disse que estaria com você, acredite. Ele é invisível, mas é real. Ele já se fez um de nós, já foi visto pelo ser humano, mas hoje ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. E disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E disse mais que não nos deixaria órfãos, enviaria o Espírito Santo para habitar em nós e nos guiar em toda a verdade. Então, se você der ouvido, diz que as ovelhas ouvirão a voz do bom pastor. Jesus é o bom pastor, e ele tem uma voz, e a ovelha segue a voz do bom pastor. O inimigo, ele vem matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para nos conceder vida, vida com plenitude, vida abundante e vida eterna. Aquele que crê nele não perece, mas tem vida eterna. Então, só Jesus Cristo salva, não tem salvação fora dele. Por isso, porque foi o único que deixou o túmulo vazio. Não tem mais nenhum religioso que apareceu na face da terra que fez com que a morte foi vencida. Só Jesus venceu a morte. Eu tive o privilégio de ir a Israel, e quando eu entrei ali naquele local provável de ter sido o túmulo dele, estava uma frase lá: ele não está mais aqui.
Então a gente não consegue procurar Jesus onde existe morte. Ele está onde existe vida. Ele é vivo. Ele vive e reina para sempre. E se você crer nele, você também viverá para sempre ao lado dele. Então ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E aqui ele disse que passaríamos por aflições. E muitas são as aflições do justo. Mas ele disse que para termos bom ânimo, porque ele já venceu os nossos inimigos. Então, nessa tarde eu quero dar essa palavra de motivação, de fé, de encorajamento, para você perseverar e fazer o melhor que você pode, para estar conectado com o próximo, amando o próximo como a você mesmo, ajudando aquele que precisa de sua ajuda, não querendo prejudicar o outro. Vamos fazer com que essa escola seja referencial, não só em Guaí, mas na Bahia, no Brasil, e vocês ficarem ali bem na fita, não é? Tomara que vocês saiam aí com a melhor escola do mundo. Está em Iguaí, ali no Duque de Caxias. Isso é possível, eu creio que tudo é possível. Por isso eu estou dizendo isso e eu estou quase que profetizando isso. Façam o melhor e vocês vão sair assim, ó, no destaque de páginas aí, como exemplo de alunos que fazem a diferença. Então que Deus nos abençoe, agradeço a oportunidade. Uma salva de palmas para Jesus.